Então, eu voltei. Assuntos em pauta hoje, né? Escola do século XXI, atitudes para atuar como protagonista do século XXI, dos PCNs à BNCC, a busca de um currículo comum, e programa Valores e Virtudes, livro Éramos Seis, Maria José do Pré. Então, vamos lá. Gostaria de que vocês dialogassem comigo, né? Me fizessem presente bem perto aí de vocês mesmo, no sentido dessa reflexão que eu trago ali como afirmativa, a escola do século XXI, eu gostaria de fazer esse movimento com vocês. Qual é a percepção que vocês têm dessa escola do século XXI? E um modelo muito prático, muito pontual de observarmos é justamente a forma como nós aprendemos e como hoje nós estamos em loco, né, em funcionamento aí nas unidades escolares, em campo, através até das nossas vivências familiares, como mãe, como tia, enfim. E atitudes para atuar como protagonismo, né, no século XXI. Então, nós já discutimos em sala de aula também que não dá para se pegar na mesma sistemática, não dá para ensinar no mesmo roteiro que nós aprendemos. De quem tem que ser esse protagonismo? É nosso, dos professores, é dos alunos, né? Quem precisa ter esse protagonismo? E dos PCNs à BNCC, todo esse caminho, né, que foi trilhado para se chegar ao que hoje nós temos, né, um currículo em comum. E aí nós vamos ver historicamente os avanços desse processo. E em relação ao programa Valores e Virtudes, mesmo que eu não esteja gravando os áudios, eu espero que vocês estejam fazendo uso da leitura, né? Porque é de incumbência do semestre que a gente dê conta do livro e continuar preenchendo aquela ficha, né? Que eu só expliquei como que era o processo. Então, para extrair dali os personagens e qual é o valor e qual é o vício de cada personagem apresentado em cada capítulo. Então, aí eu conto com vocês aí nesse trabalho. Então, o que acontece aí na Revolução, na escola do século XXI? Primeiro de tudo, muito pontual, é a revolução tecnológica. Então, nós citamos um computador e o ato da computação em si. Então, assim, hoje não dá para fugir dessa ferramenta e nós estamos vivendo exatamente essa influência digital, né? Em meio à pandemia, na qual nós estamos sendo vítimas, né, de uma certa forma, assim, do sistema, de não poder ir e vir, né, por nos preservar enquanto saúde, né, então, assim, nós não podemos fugir que um dos marcos principais, que tecnologia tem tudo, tem até no GIS, tudo é tecnologia, isso é tecnologia, tudo é tecnologia, a criação é tecnologia, mas essa ferramenta digital é uma influência maior nos dias atuais e muitas famílias estão se perdendo no diálogo, na comunicação, na interação por conta de um celular, por conta de um computador, por conta do atrativo que é a rede tecnológica. Então, pensar o aluno em uma escola que ainda funciona com métodos no início do século XX, em um período em que a informática e os conhecimentos estão mais expostos e abertos aos aprendizes. Então, não dá para pensar como no século passado, porque se eu continuar pensando como no século passado, eu vou querer agir como eu agia no século passado. E o que vai acontecer? A desmotivação dos alunos e alguns até a evasão escolar, porque não se sentem apropriados, né? Não se sentem parte do sistema. A escola ela é interessante, ela é legal, ela é marcante para quem gosta de estudar, quem busca o conhecimento. Quem, como nós, está apto assim, a fazer esse movimento mesmo de ter essa troca de conhecimento. Quem não gosta, qualquer motivo vai ser um motivo para elucidar que o mundo está muito mais atraente do que a própria sala de aula, que ainda é no mesmo movimento de carteiras, cadeiras, um atrás do outro, porque elaborar uma aula diferenciada também é muito trabalhosa, né? A gente não pode perder isso de vista. E propor formas de refazer a situação de ensino a partir de estudos organizados pelos gestores no interior das escolas. Ninguém melhor do que os gestores para realmente saber, né, o que a minha realidade precisa, né, o que a minha realidade está sentindo. Eu estou tendo mais problema o quê? É comportamental?
que tipo de aula que eu posso garantir para que eu atraia mais a atenção desses meus alunos, que eu consiga ministrar uma aula em coautoria, que eles sejam responsáveis pelo seu processo aprendente, enfim. São questões para a gente se pensar nesse século XXI. A história de Leite, o alienígena que aprendeu a ver, né, tem percepções diferentes, né? Tem 8 trechos, né, nos quais o intuito básico era que o professor ensinasse o alienígena a ler. Quem é o alienígena? Né? É esse ser que está ficando para trás dentro do processo de aprendizagem. O professor tem uma metodologia que ele atinge a todos, exceto alguns que não, né? Então, assim, não necessariamente consegue compreender a todos, mas consegue garantir que a maioria aprenda e aqueles não. Mas olha o movimento que o alienígena conseguiu fazer com todos os professores. Ele chegou ao auge de irritar alguns, né? Ele irritou, mas ele ia problematizando. Os alunos nossos dos dias atuais, eles estão realmente nessa sistemática, eles estão problematizando, eles não estão aceitando qualquer coisa. E de posse do celular ainda, dependendo do que você for falar, imediatamente ele consulta o Google, né? Então, assim, nós precisamos estar à frente aí desse conhecimento, garantindo um aprendizado, assim, significativo. E quando eu sei que ele é significativo? Quando eu tenho essa via de mão dupla, né? Quando o aluno me dá esse retorno do que ele aprendeu, seja no papel, seja indagando ali o processo, de forma com que a gente vá gerenciar essa informação gerando conhecimento. Tá? Então, assim, dá para se extrair muita coisa do alienígena, que eu não vou me estender aqui para que o vídeo não fique tão comprido, tá? Mas o interesse é ficar dialogando muito, mas a gente vai ter essa oportunidade no chat, no fórum, né? Haverão questões referentes a ele. Então, assim, uma coisa que parece clara é que a própria ambivalência daquilo que chamamos aqui de alienígenas, compreendidos como novas formas de vida, representa um desafio radical. Não podemos ignorar nem a profunda alienação que muitos jovens experimentam hoje, confrontando um futuro que muito frequentemente parece já esgotado, mesmo antes de ter chegado, marcado sempre por uma incerteza fundamental. Seu sentimento de serem cada vez mais estranhos numa terra estranha, nem a probabilidade que eles ou elas estejam se tornando distintivos e genericamente diferentes, em termos de suas capacidades, suas estruturas de identidade e seus valores. Discutir adequadamente essa diferença e responder aquilo que pode ser perfeitamente descrito como uma estrutura pós-moderna de sentimento exige que aquele ou aquelas de nós que carregamos a responsabilidade de escolarizar o futuro não apenas desenvolvamos novas compreensão e novos recursos, mas também um sentimento apropriado de humildade juntamente com o reconhecimento da inevitabilidade da diferença. Bom, a época em que eles nasceram os favorece, sem sombra de dúvida. Então, assim, as ferramentas estão à disposição deles. E dentro do que eles têm habilidade de fazer, eles fazem com excelência, porque tem a repetição, porque tem a memorização, porque tem o prazer dessa conexão, porque fazem escolhas. Né? Eu quero ser bom naquilo. Eles fazem parte assim de um coletivo, eu costumo falar que até de uma tribo, de um grupo, onde se aquela conversa ali não tiver em comum, então você é o excluído, você é o diferente. E para o sistema, nós veremos adiante que temos muitos, né? Muitos alienígenas, isso a gente não tem dúvida disso, que nós temos muitos alienígenas. E basta nos aproximarmos deles no sentido assim, de compreender como é esse processo do aprendente. Então, isso a gente precisa ressignificar na nossa prática, né? Dando ouvidos. Professores e alunos na realidade brasileira também existem alienígenas? Olha, acabei de dizer, né? Eu sabia que estaria nos próximos slides. E olha, vamos ouvir o que Soares tem para dizer, né? A escola serviu, serve e certamente virá a servir para domesticar ou para libertar, para reproduzir ou para revolucionar,
para formar indivíduos ajustados ou indivíduos críticos, para adaptar ao presente ou para preparar para o futuro. A opção entre essas e muitas outras alternativas depende de quando e de onde se fala. A escola serve às ideologias e às utopias do tempo e do espaço em que esteja inserida. Então, veja bem, tudo está imbuído na missão institucional, né? O que essa escola pretende? Ele está ali querendo, tá vendo? A escola ela serve para quê? É para domesticar ou para libertar? Para reproduzir ou para revolucionar? Para formar indivíduos ajustados ou indivíduos críticos? Né? Só aí responde grande parte do nosso trabalho hoje dentro dessa aula. Então, assim, da mesma forma que existem alunos alienígenas que não compreendem o processo, nós também identificamos professores alienígenas, professores que estão fora da realidade, professores que não refletem sobre a sua prática, não buscam conhecimento, não buscam aprofundamento ali da sua prática e fica repetindo ano a ano as mesmas metodologias. E as turmas são diferentes. Uma pode funcionar, com a outra pode não funcionar. E cada vez mais a gente está propício a receber esses alunos, a estar em contato com esses alunos chamados alienígenas. Todos precisam perceber corresponsável pelas ações. Quando a gente coloca lá uma rotina, né, na lousa e fala, olha, a gente precisa dar conta disso, né? A gente precisa estabelecer a continuidade desse processo aprendente aqui. O Plano de Desenvolvimento da Educação, o PDE, ele propõe isso para a gestão das unidades escolares, que a gente precisa exatamente pensar em cada ação. Pensar em cada ação é prever tudo que possa estar ali no rol de necessidades da turma, de prioridades, né, fazendo com que nenhum aluno fique para trás. Então, assim, o que há em comum e o que difere, né, em relação às crenças dos alunos e os depoimentos dos professores, né? Não é difícil permear, porque nós somos aluno, porque aluno é aluno em qualquer lugar, professor se torna aluno também em qualquer lugar, a partir do momento que a gente está lidando ali com o conhecimento. Então, as crenças dos alunos é que tá chato, tá cansativo, tá um porre, né? E para o professor, o aluno está desinteressado, está desmotivado, vem com sono, dorme poucas horas. São fatores, são indicadores de análise, sim, sem sombra de dúvida, são indicadores de análise para o fracasso escolar, para saber como que se encontra essa modalidade aí do processo aprendente, né? Sem sombra de dúvidas. Mas o que nos alegra saber é o seguinte: pode-se afirmar que os desafios na escola para o século XXI são vários. Os mais tranquilos referem-se à democratização das informações básicas na função e estrutura da escola. Então, assim, ao que compete a palavra democratização, isso já está mais compreensível nas realidades escolares. Então, assim, já se sabe que precisa ser democrático, que não parte do diretor para o seu colegiado, né, os seus pares, que precisa ser combinado, que o gestor ele vai só fazer essa ponte, essa correlação, enfim. Outros desafios tratam da adequação à escola à modernidade, ou melhor dizendo, à contemporaneidade, né? Isso precisa se ajustar, isso é um desafio nos dias atuais. Então, como que a escola ainda não está adequada a esses moldes da tecnologia? A escola não está preparada, né? Mal tem um computador na sala dos professores e com acesso à internet. Então, assim, muitas vezes o professor mantém ali o seu estudo, né? O professor que mantém ali as suas ferramentas para que as aulas possam ser melhoradas. É urgente a escola melhores bibliotecas com livros científicos atuais, com vídeos e mesmo museus modernos.
Também é imprescindível que a tecnologia seja acessível aos alunos e aos professores, todos os dias. Porém, o maior desafio é saber ensinar. Por isso mesmo, os professores precisam de mais fundamentação teórica, talvez abandonando os livros didáticos em prol de uma biblioteca virtual e avançada. Mas aqui eu pego numa peça-chave também. Não adianta ter toda uma tecnologia. A gente sabe que se a gente acessar o Google aqui, a gente fica, perdida de tanta informação, não sabe qual fazer o uso mais adequado, porque também tem esse outro aparato. Tem-se muito material e também a gente não tem aquela habilidade de conduzir, de selecionar o melhor. Então, isso também é um cuidado que a gente tem que ter. Então, assim, essa didática da aprendizagem, ela precisa emergencialmente ser funcional. E como é que eu faço isso? Eu tenho que me preparar, mas não me preparar só no registro. Eu tenho que me preparar me imaginando lecionando, né? Na minha época mesmo do magistério, a gente ia para frente do espelho e a gente ficava ali falando, né? E vendo como que era a nossa postura, se a nossa dicção ela estava ouvível, né? Estava audível, melhor dizendo, e compreensível, né? Que a gente pudesse conduzir ali qualquer temática. E a função principal é sempre pensar em melhorar. Então, assim, nós mesmo com essa ferramenta digital, a minha preocupação do lado de cá é estar mais próximo de vocês. Então, vou gravar vídeo, tenho vergonha, não fica tão bacana, mas eu vou gravar, porque eu preciso estar mais perto de vocês, eu preciso melhorar as nossas aulas, eu preciso me fazer ser ouvida de forma única, né? E aí foi quando eu também fiz o roteiro de trabalho. Mas, voltando aqui na nossa questão, né? A questão primordial que é conhecer quem são esses alunos, né, do século XXI. É necessário ao professor conhecer uma teoria da inteligência, para que possa ver o aluno não como um alienígena que não quer saber de nada, mas como uma geração que, mesmo sem estrutura familiar, sem capital simbólico, mudou. E mudou sincronicamente uma sociedade que também mudou. Então, assim, não dá para também ficar justificando, nivelando por baixo, falando, ele é pobre, ele não tem condições disso. Não. Eu tenho que conhecer uma teoria da inteligência. O que é conhecer uma teoria da inteligência? Saber qual o caminho que eu vou trilhar. Eu vou me apoiar no Howard Gardner, eu vou aprofundar meus estudos, porque ele fala das múltiplas inteligências. Eu vou me apropriar no Daniel Goleman, que ele fala da inteligência emocional. E a gente precisa trabalhar o emocional. Essa criança, esse jovem, esse adolescente está precisando desse preparo para conduzir tecnicamente outras funções. Não sei. Sua turma vai gritar algumas coisas para você, comportamental, seja num silêncio muito reclusivo, ou seja numa manifestação muito impulsiva. Então, atitudes para atuar com protagonismo no século XXI. Persistir, gerenciar a impulsividade, escutar com empatia, pensar de maneira flexível, pensar sobre o pensar, metacognição, que é o que nós estamos fazendo até o presente momento. Buscar a precisão, questionar e levantar problemas, apresentar conhecimentos prévios para novas situações, pensar e comunicar-se com clareza e precisão. Então, são atitudes mínimas de um professor diferenciado nos dias de hoje. Não dá para ficar centralizado, eu vim para dar aula e eu vou dar aula e pouco me importa o que está acontecendo aqui, né? Logo eu vou embora. Não, eu não posso ter essa postura, eu não devo ter essa postura. Então, reunir dados por meio de todos os sentidos, criar, imaginar, inovar, responder com curiosidade e fascinação, assumir riscos responsáveis, encontrar humor, pensar interdependentemente, permanecer aberto ao aprendizado contínuo. Então, assim, como eu disse, eu não vou ficar estendendo tanto para o vídeo, não ficar tão comprido, tá? Mas é importante que vocês reflitam sobre cada passo ali e consigam
se perceber em alguns deles, né? Porque tem algumas atitudes que são natas. A gente tem essa capacidade. Então, atividades baseadas em projetos, desafios que envolvam a solução de problemas, gamificação, estímulo do aprendizado por meio da experiência, ensino interdisciplinar que necessitem trabalho em equipe, articulação, pensamento crítico e inovador, tudo isso precisa ser considerado. Então, assim, estou até vivenciando uma situação no município que nós estamos criando sequências didáticas para todas as modalidades, educação infantil, ensino fundamental, EJA, educação especial, para que nesse período aí de quarentena, né, que eles tenham uma rotina de estudos. E dentre elas, na educação infantil, por exemplo, tem muito estímulo do aprendizado por meio de brincadeiras, né? Tem um blog do... Nossa, tem um blog do... Peraí que eu já vou localizar aqui. Carlos Nadalim. Tem um blog do Carlos Nadalim que eu já cheguei a falar com vocês, que ele tem muitas sugestões mesmo de como trabalhar, né, nesse amparo, nesse sentido, favorecendo o ambiente de casa. Então, ele é a favor do homeschooling, por exemplo. E eu sei que a gente está muito aquém disso, mas o nosso próprio processo aprendente, ele está nos levando a essa questão. Eu tendo ou não familiaridade, eu já faço presencial porque eu não sei, eu não tenho disciplina, não tenho autocontrole para administrar meu processo aprendente, né? Hoje a gente não tem escolhas, né? Hoje a gente tem essa ferramenta no qual nos proporciona, sim, não estar distante do conhecimento, né? E garantir que essa aula seja conduzida, que o aprendizado chegue em comum para todos, porque depois eu também fico online para ir tirando as dúvidas, para ir dialogando sobre a aula de hoje. É uma possibilidade de um amparo pormenorizado, né? Mais individualizado. Então, assim, além de um material didático extremamente atualizado e moderno, lançamos mão de diversas tecnologias educacionais para atingir os nossos objetivos, tanto em sala quanto fora dela. No domínio intrapessoal, crianças e adolescentes podem vivenciar as aulas de habilidades socioemocionais, de preferência semanalmente. Mais do que uma disciplina, trata-se de um momento de reflexão e troca de experiências, mediada pela educadora, com participação das turmas. Esse é um marco inspirador do século XXI. Então, assim, percebam que as questões socioemocionais elas vão aparecer. E tem alguns professores que ainda são contra. Não é minha função. Eu estou me formando aqui porque eu quero transmitir conhecimento, né? Eu quero compartilhar do meu aprendizado, né? Tá, tudo bem, concordo, eu respeito, realmente. Eu acho que quando a gente opta por lecionar, a primeira paixão realmente é essa. É poder estar perto ali, dialogar, ter aquela recíproca, né? E organizada. Só que cada vez mais, e isso os estudos estão comprovando, que virão mais pessoas problemáticas pela própria sistemática da casa delas, né, do contexto familiar, né, os contextos familiares bastante complexos. Então, assim, esse cuidado com a emoção, com as emoções se fazem importantes, né? Você tem que ter aquela visão, aquela sensibilidade para com a turma. Então, você vê, isso você vai apurando no olhar, aos poucos, né? Tem pessoas que falam, eu sinto uma energia, né? Eu não sinto, mas eu sou muito observadora, sou muito perceptiva. Então, eu consigo, assim, perceber se está caminhando legal, se eu estou tendo uma aceitação ou não. E qual é aquele grau de empatia, né? Tudo bem que para alguns estudiosos, a questão da empatia também já é questionável,
porque eu tenho empatia, tá, eu posso até falar ou considerar que eu me encontro ou que eu respeito o lugar do outro, mas quando na verdade eu não sinto, eu não estou sentindo a dor que o outro está sentindo, e a minha dor sempre vai ser mais forte do que a do outro. Então eu posso ter compaixão, solidariedade, uma palavra amiga, mas não necessariamente a empatia, né? Mas a gente volta nesse ponto, vai dar vontade de ficar falando e nós não temos tempo. Vale dizer que a adoção dessas práticas leva os estudantes a compreender a importância do olhar para si. Olha aqui, olhar para si, de ter um tempo pessoal de qualidade para que possa alcançar melhores objetivos. Outro benefício colhido é a mudança de atitude mental dos alunos, deixando-os mais calmos e receptivos para as atividades que serão desenvolvidas na sequência. Isso cabe lembrar aqui. Vejam bem, às vezes acontece uma situação, porque na verdade o aluno está querendo ali chamar a atenção do professor e de forma que ele acaba por irritar mesmo, né? E o professor cai na dele, né? Essa é a fala. O professor entra na sintonia do aluno, quando na verdade ele teria que neutralizar. Deixa eu tirar fora da sala de aula, deixa eu conversar. Se eu não disponho desse tempo, eu peço para coordenação, mas não como no intuito de brigar, mas eu não estou te entendendo, né? O que está acontecendo? Eu posso te ajudar? Não gostaria que essas atitudes estivessem mais em sala de aula, porque aí você se coloca mesmo como o responsável legal pelaquela aula fluir. Então, isso é muito útil e não expõe ninguém, porque o aluno que já está fazendo isso, ele já está se expondo. Então, o que ele espera mais? O rebate. E muitas vezes ele age assim, porque até na casa dele ele tem isso, né? Então, até na casa dele. Então, para ele é comum. Ele está mais acostumado a ouvir gritos, a ouvir, do que ter uma postura diferenciada. Então, pensem nisso. E se voltar a insistir, pode ser que ele tenha algum comprometimento neurológico, sim. E aí vocês precisem de uma ajuda mais detalhada, ok? Vamos lá agora, então, para uma parte bastante complexa, que é dos PCNs. A BNCC é a busca de um currículo comum. Então, os PCNs são os parâmetros curriculares nacionais. Eles existiram, e aí a gente vai ver como tudo foi criado. E a BNCC, que é a busca de um currículo comum. Então, eu finalizo a aula de hoje falando que essa base nacional comum curricular foi o que deu origem ao currículo, tema da nossa aula. E através dele surgiu o currículo paulista, né? Então, por que eu falo através da BNCC? Porque o currículo paulista, ele surgiu dessa junção do que a base teve como comum, para depois surgir. Vamos lá para o histórico. Em 1988 é promulgada a Constituição da República Federativa do Brasil, que prevê em seu artigo 210 a Base Nacional Comum Curricular. Então, vejam bem, desde a criação da Constituição já falava, olha, precisamos ter uma Base Nacional Comum Curricular, ou seja, garantir que todos tenham acesso aos mesmos conteúdos. Lá em 88 já pedia. Vejam quando é que foi surgir, né? Em 1996 é aprovada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Então, nós sabemos, e regulamentada por uma educação básica. Em 1997 são consolidados em 10 volumes os parâmetros curriculares nacionais para o ensino fundamental do 1º ao 5º ano, apontando como referenciais de qualidade para a educação brasileira. Foram feitos para auxiliar as equipes escolares na execução de seus trabalhos, sobretudo no desenvolvimento do currículo. Só que ainda aqui não surgiu o currículo. Então, assim, foi uma excelente iniciativa, muitas escolas utilizaram, porque ele é separado por disciplinas, por áreas do conhecimento, só que ele não foi regulamentado como lei, porque assim, ele não teve essa participação de todos, não aconteceu democraticamente, então foi uma minoria, né? Digamos que pessoas que compõem ali uma secretaria de ensino.